vida para ela poder estar presente em meu casamento. E infelizmente isso não aconteceu. Pensei comigo, será que faltou fé? Será que minhas orações não alcançaram o coração de Deus? Qual é a explicação para essa perda tão sentida? Josi Neto: meu filho, as pessoas morrem, mesmo quando a gente reza para elas continuarem vivas. A vida é assim. Nós não temos como de dar uma ordem a Deus e pedir que aquilo seja executado da maneira como a gente pede. Eu aprendi muito, Josi, com o Padre Léo. O Padre Léo, o Brasil inteiro rezou pela cura dele. E eu me lembro que ele falava para mim assim, no último mês de vida do Padre Léo, na oportunidade que eu tive de conversar com ele, ele muito sereno, falava assim: o povo está pedindo pela minha cura. Mal sabe o povo que a cura que eu preciso não é da minha saúde, é a do meu coração. E isso Deus está me curando. Então, aquilo tudo que a gente rezava e achava que o Padre Léo ia ficar curado do câncer, que ia ser um grande testemunho para todo mundo, não aconteceu. Mas a cura do coração daquele homem, porque quem o conheceu sabe o tanto que o câncer modificou o coração do Padre Léo. Então ele realmente foi curado por Deus. Ele entrou nessa eternidade descalço, com o coração de criança. Então, Josi, tudo aquilo que a gente reza a Deus, a gente precisa dar a Ele a liberdade de realizar como Ele quiser. Você sabe que essa semana eu fico muito assustado às vezes de ver líderes religiosos na televisão fazendo orações que não são orações. São discursos autoritários que dão ordens a Deus. Então estava lá um grupo de mulheres, isso até num canal evangélico, um grupo de mulheres com um monte de carnês, que a pessoa doava R$1.000 para aquela obra, e as mulheres estavam rezando em cima daqueles carnês, dizendo o que Deus ia fazer na vida de cada pessoa que havia doado R$1.000. Você imaginou que absurdo um negócio desse? Isso é um desserviço à fé. Primeiro que isso é desonesto, né? Não é porque você deu R$1.000 para aquela obra que Deus tem a obrigação de fazer o que você quer. Deus não é um mercador, Ele não é um dono de um mercadinho onde a gente vai lá comprar graças. Isso é um desrespeito à inteligência de quem está assistindo o canal, é um desrespeito ao coração do fiel. Primeiro que é um absurdo eu estabelecer o tanto que você vai doar para aquela obra que está sendo pedida, igual aqui na Canção Nova. Você sabe que a Canção Nova precisa e você doa de acordo com a sua necessidade. Não, quem doasse R$1.000 ficaria sentado na primeira fila de um culto que teria lá e seria abençoado porque Deus faria exatamente o que aquelas mulheres estavam determinando. Não é por aí não. Não há nenhuma passagem da Sagrada Escritura que nos dê o direito de dizer a Deus o que vai ser feito. Se você quer pedir o dinheiro, peça, mas seja honesto. Não é em troca de nada. Deus nos abençoa com a quantia que Ele quiser. Aquele que deu R$1 pode ser abençoado da mesma maneira como aquele que deu 100. E quem sou eu para dizer que vou medir a maneira e a intensidade com que Deus vai agir na vida de uma pessoa? Isso é desonestidade religiosa. Nenhum líder religioso tem o direito de dizer que se der esse tanto de dinheiro, se der aquilo, se der isso assado, Deus vai agir dessa maneira. Não. É gratuidade, minha gente. Pelo contrário, nós temos que aprender a viver o que Deus nos proporciona de acordo com aquilo que a gente faz, com as escolhas que a gente viveu, com aquilo que a gente fez para a nossa vida, pela nossa vida e por nós. Tudo é consequência. Então, José, não tenha pretensão, José, de ficar dizendo a Deus o que deveria ter sido feito. Não, sua mãe viveu, esteve ao seu lado o tempo que pôde estar, e chegou um momento que ela morreu como todas as outras pessoas morrem. Eu gosto demais, já falei isso várias vezes, aquela cena de um filme, quando uma menina que foi assassinada, o padre passa no corredor, encontra o pai da menina, e ele olha com todo desaforo e diz para o padre: onde é que estava o seu Deus no momento em que a minha filha foi assassinada? E o padre, com muita sabedoria, sem aceitar o desaforo, diz para ele: ele estava no mesmo lugar quando mataram o filho dele. Porque Jesus também foi assassinado. Então, minha gente, nós precisamos ter muito cuidado de como nós interpretamos a nossa oração.
A oração definitivamente não é uma ordem que damos a Deus, é uma solicitação que fazemos. E nós entregamos a Ele o direito de realizar conforme a sua vontade. Isso sim é uma religião madura. Eu sempre peço a Deus e dou a Ele o direito de fazer conforme a sua vontade. Uma regra que eu assumi para a minha vida. Nada, absolutamente nada do que eu peço é uma imposição. Sabe por quê? Porque Deus conhece muito mais as minhas necessidades do que eu. E às vezes, por causa do nosso egoísmo, a gente não deixa nem o outro morrer. Aquela pessoa está sofrendo terrivelmente e nós estamos amarrando aquela situação, nós não admitimos a possibilidade de nós termos de assumir o nosso sofrimento. Então a gente prefere que o outro fique sofrendo ali na cama, só para que a gente não seja órfão, só para que a gente não tenha de viver o processo da ruptura. A morte, em muitos momentos, minha gente, é o descanso daquele que nós amamos. E a gente saber que o outro não sofre mais, já é o primeiro passo para a nossa recuperação. Então é assim que a gente precisa ver. Olhe para as pessoas que você ama e interprete a morte dessas pessoas como uma oportunidade que ela teve de entrar nesse contexto de vida eterna, que aliviou de todo o sofrimento humano. Não é que a gente deseja a morte do outro, não. É que quando esse sofrimento está aí, e você mesmo está dizendo que a sua avó ficou doente, sua mãe ficou doente durante muito tempo, a sua mãe precisou partir, o corpo faliu. É assim que a gente morre, a falência do corpo. Quando um remédio vai matando a saúde, não é assim? Então, o remédio que eu tomo para curar o meu fígado faz mal para o meu rim. Então, a gente vai administrando essa falência, os médicos vão administrando, até o momento em que não dá mais certo. E a gente precisa ter a simplicidade de reconhecer, não deu certo, mas deu certo durante muito tempo. Que a minha mãe foi minha mãe com saúde, ela esteve presente na minha vida nos momentos muito especiais da minha história. Ela não estará no meu casamento, mas esteve ao longo da minha vida. A gente precisa assumir esse desprendimento. Porque assim a gente vai viver com um pouco mais de sabedoria e administrar um pouco melhor as perdas que acontecem.